Graça e paz, irmãos, boa noite. Como é bom louvarmos e adorarmos o nosso Deus. E eu estava aqui e estava pensando que a palavra fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, quando nós adoramos e entregamos a Ele, glorificamos o nome dEle, Ele está entre nós. E Ele está curando os nossos corações, Ele está libertando os cativos, Ele está trazendo vida para nós. Amém? E nessa noite nós vamos continuar dando sequência para a nossa jornada aí no Evangelho de João. Se você nos visita hoje pela primeira vez, nós estamos vários domingos seguindo um estudo quase que indutivo desse Evangelho. E chegamos num momento muito crucial, eu diria assim. Nessa noite nós vamos mergulhar um pouquinho no capítulo 14. E nós vamos ver somente o capítulo 14, do versículo 1 ao 6. Esse capítulo, ele é um capítulo extenso, mas eu diria que ele é tão profundo e tão poderoso, aquilo que a palavra de Deus contém aqui nessa parte, que não teria como nós nos delongarmos. Na verdade, é um desafio, porque há muita riqueza nesse texto, há muitas e muitas coisas que Deus quer falar ao nosso coração. E nós temos sido convidados pelo Senhor para mergulharmos na palavra e para revisitarmos textos que já conhecíamos, como por exemplo esse. Então, eu quero te convidar, mesmo você assentado, mas que você com reverência abra a palavra de Deus ali no Evangelho de João, capítulo 14. Se você está com a sua Bíblia aí, com o seu aplicativo também, nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 6. Vamos ler. Vai projetar ali. Eu vou ler aqui da minha Bíblia, na minha versão. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos orar pela palavra mais uma vez. Deus, obrigado, Senhor, porque estamos, Senhor, diante da Tua presença. Desde o início desse culto, nós vimos o Teu Espírito Santo se movendo. E nós queremos pedir nessa hora que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais para aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, Pai. Todo aquele que entrou nesse lugar nessa noite, Pai, toca cada coração. Que nós possamos acolher a palavra, que o Senhor nos dê um coração ensinável e que, pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor revele em nós, dentro do nosso coração, a riqueza da Tua palavra, a riqueza das Tuas Escrituras. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. É interessante porque quando nós chegamos aqui no capítulo 14, os irmãos vêm acompanhando quantas passagens, quantas situações aqui nós já percorremos, em que nós vemos tudo aquilo que Jesus estava fazendo, tudo aquilo que Ele desejava falar e ensinar àqueles que o seguiam mais perto, os seus discípulos. Alguns da multidão seguiam Jesus, mas muitas vezes temiam continuar seguindo Ele, porque sabiam que haveria de chegar um momento em que seria decisivo. Jesus ali, Ele já estava muito perto de seguir até a cruz e cumprir o propósito de morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. E Ele já vinha falando isso
para aqueles que o seguiam. E se nós olharmos para esse texto, e eu hoje meditando novamente nele, eu percebi que um pouquinho antes, já no versículo 12, no capítulo 12, versículo 32, nós vemos que, versículo 32 e 37, Jesus já vinha falando ali, principalmente no versículo 37, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Não havia crédito para a pregação, porque as pessoas, elas esperavam outro rei. Talvez um rei que viesse numa forma muito diferente daquela que Jesus já vinha, mostrando quem ele era. E quando ele afirmava, é interessante porque aqui no capítulo 14, nós vamos chegar na sexta grande afirmação que Jesus faz sobre ele mesmo. Ele vai falar: eu sou o caminho. E eu fiquei pensando que os discípulos, eles chegaram aqui num momento de um sentimento muito, talvez confuso. Havia frustração, havia medo, havia perplexidade. Os discípulos, eles sabiam que alguns acontecimentos parecia que aquela conta não fechava. Como assim? Ele diz que ele é o filho, que o pai está nele, mas agora ele está sendo perseguido e ele mesmo fala que essa é a vontade. Como assim? Essas declarações que o mestre fazia para eles já estavam trazendo temor e já havia um medo por parte dos discípulos em como seria, o que aconteceria agora. Muitos criam, mas muitos também já estavam se afastando e já estavam com medo daquilo que estava por vir. O coração deles estava abatido, estava perturbado. Essa conversa aqui, essas declarações que Jesus vai fazer, elas acontecem no cenáculo, em Jerusalém, no Monte Sião. E agora não era a multidão, mas eram os 12, inclusive aquele que havia de traí-lo. E quando nós paramos para pensar que Jesus, diante de toda essa cena, aquele que haveria de traí-lo, Pedro com a sua super personalidade, né, que já queria até defender o mestre, como assim? Mas o mestre fala para ele: olha, você mesmo vai me negar. Tem isso também acontecendo um pouquinho antes de nós chegarmos nessa passagem. E depois nós vemos que Pedro, ele se silencia. Ele fica no silêncio. Porque o Senhor mesmo mostra para ele que o Senhor conhecia que havia algo a se aprofundar ainda mais na fé daqueles homens, no conhecimento que eles tinham de Jesus. E assim também nós. Há algo que Deus precisa revelar em nosso coração. E isso é pessoal, isso é intransferível. Essa revelação de quem Cristo é, ela acontece por meio do Espírito Santo, mas eu não posso fazer isso por você. Você não pode fazer isso por mim. É você e o Senhor. Nós precisamos estar presentes na presença. Hoje eu ouvi isso me marcou muito. Estar presente intencionalmente na presença de Deus, com o seu coração, com a sua intenção, com os seus olhos, clamando: Senhor, tira de mim a incredulidade. É um tempo de incredulidade que nós estamos vivendo. Mas nós vamos aqui avançar ali para aquela primeira colocação do mestre, em que ele fala no versículo 1: não se turbe o vosso coração. O Senhor, ele traz essa colocação, e quando ele fala aqui, esse verbo não se turbe o vosso coração, ele está falando no sentido de perturbação mesmo. Não se perturbe, não se escandalize. E é interessante porque aqui nós estamos vendo que o Senhor, ele está falando sobre a própria condição e experiência humana de um espírito perturbado. Porque a palavra de Deus vai falar ali em Hebreus que ele não foi poupado de nada. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se esvazia e ele vem
E ele vem em forma de homem, porém sem pecado, mas ele caminha aqui e ele sente todas as dores, e ele sente todas as aflições da nossa condição, a condição de ser humano que foi herdada lá, daquele momento lá do Gênesis, do pecado original. E eu acho interessante porque nós muitas vezes, irmãos, nós até mesmo buscamos usar certas máscaras que não precisamos, porque o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor sabe que nós somos pequenos, nós somos fracos muitas vezes. As lutas pelas quais nós passamos, as situações que enfrentamos, aquilo que não podemos controlar, nos abalam e fazem com que a gente chegue nessa constatação, que o espírito do ser humano é um espírito que precisa dessa paz, que vem de Jesus. Porque, por conta do que aconteceu lá em Gênesis, nós então agora temos, sim, uma tendência a termos dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, a perturbação, a falta de paz. Vivemos em dias que vemos isso nitidamente. Muitas pessoas enfrentando situações e muitas pessoas passando por perplexidades da vida, mas o Senhor mostra que Ele veio como homem para que nós pudéssemos nos achegar com confiança diante dEle, com confiança diante do trono da graça, para nesse lugar achar graça e misericórdia em ocasião oportuna. Como eu amo esse versículo. Entrai com confiança na presença dEle, para que você ache graça e misericórdia para a sua vida, naquele momento em que ninguém mais está vendo, em que ninguém mais sabe aquilo que você está vivenciando. Os discípulos, talvez eles estavam ali num misto de vamos permanecer fortes, mas e agora o mestre vai ser morto, vai ser crucificado, a morte de cruz era a mais humilhante possível. Não estamos ainda preparados, andamos com Ele, vimos tantos milagres dEle, mas agora o medo chegou, eu não sei. O que você vai fazer, Pedro? O que você vai fazer, João? E você, Mateus? E talvez nós também precisamos nos perguntar: o que faremos nós se um dia a perseguição bater à nossa porta? Se um dia uma perplexidade da vida, e eu não estou falando aqui de questões até materiais, porque isso certamente é algo que pode ser abalado. Mas nós, enquanto seres humanos, estaremos sim diante de situações em que teremos uma experiência, talvez, dessa falta de paz, da perturbação. Mas podemos nos achegar ao Senhor, a chegar com confiança ante ao trono da graça, para achar graça e misericórdia em ocasião oportuna. Não se perturbe o vosso coração. Essa é a palavra que Jesus traz para eles ali, num momento um momento muito íntimo deles. Eles estavam no cenáculo, Jesus sabia o que estava acontecendo. E Ele traz então essa colocação. Havia uma vergonha no coração dos discípulos quando eles olhavam para a sombra da cruz e pensavam: como o nosso mestre será exposto e morto dessa forma? Porque parecia algo contraditório. Eles já haviam professado a fé em Jesus, mas ainda não era uma fé tão invencível assim. E o Senhor, Ele fala isso para Pedro, né? Um pouquinho antes Ele fala: Pedro, tu mesmo me negarás. Mas, mesmo assim, o Senhor ainda tem uma palavra de consolo. No versículo 2, nós vamos ver ali: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esse crede em Deus e crede também em mim são como que imperativos. Creiam no Pai, creiam no Filho, continuem crendo. Quando a gente vai estudar o significado da palavra, quando a gente vai procurar ali a questão do hebraico mesmo, e a gente vê que o sentido daquilo que está na Bíblia é tão rico, irmãos. Porque aqui há uma continuidade em que Jesus ele estava alertando para eles, olha, vocês passarão por aflições, vocês passarão por turbulências, vocês enfrentarão situações que vocês não conhecem, mas crede em Deus e creiam em mim, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Aqui havia o mistério também da Trindade Santíssima. E aqui nós vemos que esse crede em Deus, continuem crendo, continuem confiando. Fala conosco naquilo que nós mesmos estamos vivendo. Essa confiança em Deus, ela precisa elevar os nossos corações. E nos levar para um lugar onde nós possamos colocar a nossa segurança naquilo que cremos. É por isso que você precisa ter a sua experiência pessoal com esse Jesus. É por isso que você precisa entender pessoalmente quem Ele é. Você precisa ter comunhão com Ele. Fora disso, não conseguimos entender. Esses discípulos aqui, eles tinham caminhado tanto com o Senhor, mas como faltava para eles ainda entendimentos, como faltava essa confiança que o Senhor mostra para eles, olha, vocês ainda não têm. Então, a verdadeira fonte de confiança para as nossas vidas, para a perturbação, para um espírito perturbado, é a fé em Deus. E é a fé em Jesus, o seu Filho, entregue para nos salvar. Nele nós temos o sim e o amém para todas as suas promessas. E essa é uma convicção tão forte, quando nós olhamos para um mundo que está tão abalado e tão carente de ter uma segurança firme. Algo que realmente seja garantido. Nós temos visto, nos últimos 3 anos, tudo que poderia talvez ser considerado como não abalável, foi abalado. E Deus mesmo permitiu. Deus permitiu que aquilo que parecia que era tão seguro de nós colocarmos a nossa confiança, cair por terra. É ou não é? Você pode pensar. Eu não estou me referindo só à pandemia, mas eu estou me referindo a tantas e tantas situações que hoje a gente olha, você não precisa ficar mais que 5 minutos na frente de um telejornal para você entender o caos que nós estamos vivendo, as situações como elas estão fora do controle e parece que aquilo que estava tão firme e que as pessoas olhavam, isso está certo, isso vai permanecer, agora não está mais. Então, o mestre aqui, ele afirmava, olha, crede em Deus, crede também em mim. Coloquem a confiança de vocês, elevem os seus pensamentos para ter essa segurança que somente eu posso dar. A segurança também da vida futura, porque logo em seguida ele vai falar, na casa de meu pai há muitas moradas. Versículo 2, se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, já avançando para o versículo 3, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Escutando alguns estudos, entre eles um estudo do reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele fala que essa declaração de Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu teria dito, mas quando eu for eu voltarei. Ele fala que é a acrópole, a máxima, a verdade magna da doutrina cristã. Porque é aqui que vai acontecer o desfecho em que
nós temos essa vitória retumbante de Cristo voltando para nos buscar. Você tem essa esperança, meu irmão e minha irmã? Ou, quando nós falamos aqui, ora, Maranata, ora vem Senhor Jesus, como é que isso está expandido dentro de nós e no nosso entendimento? Jesus voltará para nos buscar. Ele voltará para buscar o seu povo. E quando nós pensamos nisso, nós precisamos entender que a nossa vida nesse tempo, ela é só um pedacinho da eternidade. Eu fico pensando às vezes que a gente faz, né, tantos planos, e que bom, porque Deus é um Deus que quer que nós avancemos, que nós tenhamos sonhos e que a gente avance, mas às vezes a gente pensa tão pouco na eternidade. A gente se preocupa tanto em fazer e construir aqui. Isso não é ruim, mas cuidado, porque o Senhor aqui está falando para eles, olha, preparem-se, eu vou, vocês estão sentindo medo, mas eu vou porque eu vou preparar lugar para vocês, e eu voltarei para buscá-los. Então nós temos a esperança de uma pátria celestial. E às vezes a gente ouve esse versículo, que eu até coloquei ali, Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21, em que está escrito: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. A eternidade, irmãos, ela foi conquistada por Cristo na cruz. Essa vida aqui, nós estamos como peregrinos. A palavra até fala isso. Olha, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros. Não se amoldem a esse século. Busquem olhar para as coisas do alto. Busquem aquilo que é eterno, porque aquilo que é passageiro vai ficar, vai desaparecer. Mas a minha palavra permanecerá. Então, essa afirmação de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que nós vamos falar agora, ela vem antecedida por várias questões que Ele está colocando. Vou lhes preparar lugar, crede em mim, crede no Pai, não se perturbem, tenham paz em mim. E agora nós chegamos ali no versículo 4, em que Tomé vai indagar o Senhor. E ele lhe diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E então Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele, com essa afirmação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele faz a sexta afirmação sobre ele mesmo. Nós, no decorrer desse estudo do Evangelho de João, nós passamos por vários capítulos, entre eles, onde está localizadas as outras afirmações que ele fez, onde ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. E então ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A sétima afirmação que ele fará está no capítulo 15, onde ele vai, mais para frente nós vamos entrar nele, onde ele vai falar: eu sou a videira verdadeira. Mas aqui ele vai afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. O próprio Jesus, ele revela não só como chegar ao Pai, porque essa já era sempre uma pergunta que os discípulos faziam para ele: Senhor, fala-nos do Pai, mostra-nos o Pai. Porque eles tinham toda aquela tradição, eles queriam ver ao Pai, apesar de que eles já tinham fé em Jesus como Messias, que havia de vir e que agora estava ali com eles. Mas quando eles falam: Senhor, nós queremos saber qual é o caminho. Qual é o caminho para o Pai?
E Jesus fala, não só como chegar, mas Ele próprio sendo o caminho, explicitamente se revelando como esse caminho. Ele se fez caminho para podermos chegar ao Pai. Então, é tão somente por meio dele, tão somente por meio de Jesus. Não há outro caminho, irmãos. E esse é um discurso, essa é uma afirmação que para muitos é mais uma coisa. Você sabia disso? Que você é um privilegiado de estar aqui nessa noite, porque a glória do Senhor, o amor primeiro dele por você te alcançou e te escolheu, e o Espírito Santo veio e revelou para você a graça maravilhosa. Nós somos privilegiados, irmãos, e essa verdade é a verdade da nossa vida. Jesus é o caminho que nos levou e que nos leva até o Pai, é por meio dele. Foi por conta dele ter pago um preço infindável, preço infinito, que ninguém poderia, que nós hoje nos achegamos, que nós hoje recebemos o perdão dos nossos pecados. Somos livres, entramos aqui, adoramos a Deus, somos curados, somos tocados, o Espírito Santo vem e nós saímos daqui diferente por conta do sacrifício de Jesus. Tão somente por conta do sacrifício de Jesus. Não é obra de homens naturais, mas o próprio Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, não tenha um espírito perturbado, mas tenha a vida eterna, tenha a paz verdadeira, uma paz que faz você cantar mesmo quando você está atravessando o vale. É ou não é? Esses dias eu estava falando com uma irmã e ela falou assim, Cris, eu nem sei como é que eu estou assim, porque aconteceu isso, aquilo, e Deus tirou de mim o sofrimento com a mão, porque eu estava sofrendo, estava difícil para mim, eu não conseguia enxergar, mas eu estou com a paz do Senhor me sustentando, e é por isso que eu estou aqui, e eu vou continuar, amém? Você já teve essa experiência? A paz do Senhor, ela está sobre a tua vida. Se você tem vivido alguma situação que tem roubado a tua paz, que tem te tentado trazer essa perturbação ao seu íntimo, dobre o seu joelho, irmão, confesse a Cristo. Nós estamos vivendo um tempo, onde a gente estava aqui com os presbas e conversando, e um tempo em que a gente precisa falar aquilo que é óbvio. Talvez você possa ter pensado, sim, eu sei que Jesus morreu na cruz, mas eu quero dizer, sim, Jesus morreu na cruz para te salvar. E foi um preço infinito, foi um preço de sangue, foi um preço que nenhum outro poderia. E é só quando você está com o teu coração sobrecarregado, por conta muitas vezes até do acúmulo do pecado, porque somos pecadores, estamos sendo desenvolvidos na nossa salvação. E ao dobrar o seu joelho e você pedir, Senhor, perdoe os meus pecados e tire de mim esse fardo, e aí você experimenta a paz do Espírito Santo. Não há uma experiência igual, isso não pode ser comprado, isso não pode ser apertado um play. Nós hoje apertamos play para tudo, não é verdade? E pedimos e fazemos pedido e queremos assim e... Não, é outra coisa. Nós estamos aqui falando de algo espiritual e as verdades espirituais, as realidades espirituais que podem mudar a tua vida, somente você pode buscar em Deus. É você e o Senhor. É você e o Senhor. Porque talvez a gente possa passar uma vida inteira lendo, Senhor, qual é o caminho? E Jesus responderá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantas vezes você leu esse versículo? Quantas vezes eu li esse versículo? Mas hoje, mais uma vez, quando eu estava lendo, eu pedi, Senhor, tire as escamas do meu olho. E me faça ver além. Me faça ver algo diferente. Que mude a minha vida. Que me faça estar mais perto do Senhor. Que me faça uma
adoradora verdadeira, em espírito e em verdade, que me faça sair da religião, que me faça viver em comunhão contigo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus, ele declara que não é apenas o caminho, mas também é a verdade, e a verdade é uma pessoa. Cristo Jesus, o Filho de Deus, a verdade que liberta. Jesus é a verdade porque é o único que pode revelar ao Pai. E eles queriam isso. Senhor, mostra-nos o Pai, nós queremos vê-lo. E Jesus, com toda a paciência, com todo o amor que ele tinha ali com seus discípulos, ele vai falar: eu sou o caminho. O Pai está em mim. Eu sou a verdade. Vocês estão buscando, mas vocês estão aqui. Eu sou. Verdade que expressa a perfeita revelação da obra redentora de Deus para o homem caído em seus pecados. Verdade que liberta. Num tempo em que não há verdade. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas relativizam, ou tudo é relativo, tudo é, esse é o seu ponto de vista, né? E Jesus se apresenta como sendo a verdade. Ele é a verdade. Qual é a verdade que você tem construído a sua vida? Qual é a verdade da sua vida? Num tempo em que nós temos tantas opções e podemos até escolher qual caminho nós vamos seguir, Jesus fala: eu sou o caminho. Qual a verdade da sua vida? E Jesus falará: eu sou a verdade. E Jesus ainda declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se coloca como fonte de vida. Ele tem a vida em si mesmo e ele é o único que pode doá-la a quem quiser. E é interessante porque também ontem, está tão vivo ainda para mim aquilo que a gente conversou aqui ontem, nós falávamos ali que as palavras de Jesus, ele declarou: as minhas palavras são espírito e são vida. E quando nós vemos ali em Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas, sobre o abismo, mas daí Deus disse: haja luz, e houve luz. Então aconteceu a união das palavras de Deus, a palavra de Deus e o Espírito. E isso trouxe à existência vida, e trouxe à existência luz onde não havia. E muitas vezes, irmãos, nós estamos como esse abismo, nós estamos como esse vale que está sem luz e sem vida. E precisamos pedir: Jesus, eu preciso da vida que há em Ti para mim. Eu preciso que o Senhor entre em meu coração, porque a Bíblia fala: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou, Ele nos deu vida. Então, enquanto a morte significa a separação de Deus, a vida precisa significar para nós a comunhão com Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe uma verdade redentora maior, né? Ou separada de Cristo, porque Ele fez possível. Cristo, é por meio dele que tudo veio a existir. E a obra redentora que nós recebemos foi porque Ele não abriu mão de nenhum de nós, né? E quando Ele foi à cruz, quando Ele pagou esse sacrifício, Ele estava ali firmando
a certeza, a convicção, nos dando a certeza da nossa salvação. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, e isso significa que nós não devemos ter a nossa esperança somente nesse tempo, mas devemos crer que um dia também estaremos com Ele. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e que tira o pecado do mundo hoje. Hoje nós podemos dobrar o nosso joelho. Hoje nós podemos receber essa paz. Hoje nós podemos deixar um espírito abatido e as vestes cinzas e receber vestes de salvação. Eu estava lembrando desse versículo hoje. Vestes de salvação, vestes de vida. Essa é a graça do Senhor que se renova todos os dias sobre nós. Todos os dias. E cada um de nós precisa entrar nessa presença santa, precisa entender que há riquezas que o Senhor deseja revelar ao teu coração, meu irmão e minha irmã, que vão mudar a tua vida e que vão mudar a tua história. Por isso não se demore, né? Vá para a presença do Senhor. Faça da tua Bíblia um livro inseparável. Muitos irmãos, eu sei que nós temos a vida tão corrida, e isso eu falo por mim mesmo. Mas, irmãos, nós precisamos achar tempo para ter comunhão com o nosso Deus, porque é isso que sustenta as nossas vidas. É isso que faz com que nós possamos ir e voltar e estarmos seguros, mesmo que enfrentando situações difíceis, mesmo que olhando para o mundo lá fora cheio de calamidades. Você e eu precisamos voltar, reconhecer, olhar para o Senhor, voltar os nossos olhos para o Senhor, examinarmos o nosso coração e entendermos: há incredulidade ainda dentro de mim? Há incredulidade, há pensamentos céticos, há pensamentos que tentam me afastar da verdade que eu sei e que eu creio e que o Senhor me deu? Tudo isso precisa ser verificado, irmãos, nas nossas vidas. E isso não é feito por ninguém. Isso é você e o Senhor na sua comunhão com Ele. Eu quero encerrar falando sobre um artigo que há um tempo atrás chegou até mim. Deixa eu localizar ele aqui. Mas na ocasião em que eu li, já faz basicamente 1 ano e meio, mais ou menos, mas toda a comunidade médica, né, dos estudos da saúde mental, se reuniu e produziu ali um artigo que foi publicado em vários jornais internacionais e de renome, e eles identificaram a quarta onda que veio sobre o mundo agora, pós-pandemia. E eles chamaram essa quarta onda de um termo até que está em inglês chamado languishing, cuja tradução é definhamento. Grande parcela da população já lidava com isso, mas agora esse tempo está classificado pela psicologia, pela psiquiatria, pelos estudiosos, é uma constatação científica, como um tempo em que as pessoas, elas estão lutando contra um enfraquecimento, contra um abatimento. E isso é inédito, porque muitas pandemias já aconteceram, muitas doenças vieram, e estudou-se muitas vacinas e trouxeram muitos avanços, né, científicos e dessa área, mas eles constataram que esse tempo é um tempo em que muitas pessoas estão, conforme a tradução literal desse termo, definhando, sem sentido, enfraquecidas, elas não conseguem ver sentido na vida, mesmo tendo tantos recursos. E quando eu li esse artigo, quando eu li esse estudo, eu lembro que Deus usou isso para quebrantar tanto o meu coração, que eu nem conseguia parar de chorar. Porque eu fiquei pensando
em tanta gente, tantas pessoas, que hoje nós olhamos para elas e elas estão quase que como zumbis, né? Sem esperança, sem sentido. E o que eu e você vamos fazer? Porque a mensagem, ela já está aqui. E Jesus já deixou ela conosco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Crede em Deus, crede também em mim. Não se perturbe o vosso coração. Essa é a mensagem para essa geração que está lutando contra um definhamento cientificamente provado. O que você vai fazer, irmão? O que eu vou fazer com isso? Quero deixar essa reflexão, quero encerrar a partilha dessa mensagem, orando. Queria convidar os irmãos a baixarem as frontes agora, para nós orarmos e convidar você a ler mais uma vez esses versículos lá na tua casa. Talvez ler o capítulo 14 já inteiro e voltar nele e pedir: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, me leva a entender, a entendimentos que eu ainda não tive, porque é a tua verdade que liberta. O Senhor é a verdade, tu és a verdade. Pai, obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes e ela penetra e divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração humano. Nós precisamos dessa verdade, Jesus. Nós precisamos dessa verdade, Senhor. Num tempo, Deus, em que muitos estão definhando, muitos estão sem sentido, e até mesmo nós, quando nos afastamos da Tua palavra e quando deixamos a Tua presença, também às vezes podemos sermos tentados a sentir isso, falta de sentido, vazio, porque sim, fora do Senhor, longe de Ti, não há sentido. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Pai. Leva o nosso coração novamente para perto do Senhor. Nós reconhecemos, Tu és a vida, Tu és a verdade, Tu és o caminho. E nos apegamos a isso, Senhor. Expande, Senhor, essa revelação em cada coração aqui. E se porventura alguém estiver ansiando pela paz que vem do Senhor, se alguém estiver com seu espírito perturbado, como lemos aqui, nós declaramos: não se perturbe o vosso coração. Tomamos posse dessa palavra, Pai. Alcança cada um de nós e revela a Tua verdade. Liberta o nosso entendimento. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.